Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Muito obrigado por estarem comigo. Espero que vocês estejam bem. Temos muito para conversar hoje. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2026. E hoje a coisa vai ficar meio estranha. Vou repetir, vai ficar estranha. Tem umas coisas estranhas para falar. Tudo isso leva a um ponto que quero destacar. Mas antes, vamos para as Escrituras, porque é importante começar com a palavra. Uso o livro Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades, com versículos por categoria. Estou na página 19. Jesus é sua justiça. Vamos ler alguns versículos. 2 Coríntios 5, versículo 21. Pois ele fez aquele que não conheceu pecado se tornar pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Digam amém, obrigado. Eu ouvi isso. É milagroso. Vamos para 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas é por ele que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Vamos para Filipenses 3, versículo 9, e sermos encontrados nele. Não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos para Gálatas 3, versículos 6 e 7. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, portanto, saibam que somente os que são da fé são filhos de Abraão. Vamos para Romanos 3, versículo 22. Mesmo a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Pois não há diferença. Vamos fazer mais um, Romanos 4, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Meu Deus, é simplesmente pertencer a Jesus. Você trocaria isso por alguma coisa? Eu não trocaria por nada neste mundo. É o melhor. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo. É de vital importância que você o conheça. O tempo é curto, estamos vivendo tempos estranhos, muito estranhos e esquisitos, então vou entrar numa coisa meio estranha aqui. Vou compartilhar algumas histórias para chegar ao meu ponto principal, começando por aqui, tudo bem? Matt Gaetz, ex-congressista, participou recentemente de um podcast, o podcast do Benny Johnson, e ele confirmou. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão atualmente de posse de tecnologia alienígena e já fez engenharia reversa das armas deles, que agora estão disponíveis para uso. Não é piada de 1º de abril. Ele participou desse podcast e Benny Johnson disse: Eu perguntei para Matt Gaetz qual foi a descoberta sobre alienígenas mais perturbadora da qual ele tomou conhecimento. Quando ele estava no Congresso, agora ele renunciou ao Congresso, acho que foi em 2024, no final de 2024, ele disse: programas de reprodução alienígena e material biológico não humano, aspas. Eu tive alguém que veio me informar que estava de uniforme militar, trabalhava para o Exército dos Estados Unidos e estava me informando sobre os locais dos programas de reprodução híbrida, onde alienígenas capturados estavam se reproduzindo com humanos para criar uma raça híbrida que pudesse manter comunicação intergaláctica. Um membro uniformizado do Exército dos Estados Unidos realmente me informou sobre isso. Em quedas de naves que tinham sido recuperadas pela CIA, não eram apenas materiais sólidos, também havia material biológico, mas eles não conseguiam identificar uma origem humana para esse material. Certo, aí está. O que é isso? Essas forças alienígenas são forças demoníacas. Certo, se existem alienígenas, eles são demônios. A maioria de nós sabe que são forças demoníacas. Mas o que está acontecendo é que estamos ouvindo sobre todas essas coisas. Ao nos aproximarmos do arrebatamento pré-tribulacional da igreja, eles vão atribuir isso a esses alienígenas. Acredito nisso hoje ainda mais do que quando era jovem. Dizem isso desde o final dos anos 70 e anos 80, que atribuiriam o arrebatamento aos OVNIs. Agora vemos claramente esse caminho. Eles precisam de uma desculpa para o desaparecimento das pessoas. Então nós vamos falar sobre isso só porque vamos falar sobre isso, caso você não saiba sobre isso. Artemis II. A NASA deu sinal verde para abastecer o foguete Artemis II para o primeiro voo tripulado à Lua desde 1972.
Isso está acontecendo hoje. A NASA está se preparando para lançar a Artemis II, sua primeira missão de astronautas à Lua desde 1972. Com o lançamento previsto para não antes de 1º de abril, a decolagem está marcada para as 18h24, horário padrão do leste dos Estados Unidos. E então eles postaram isso, a NASA postou isso no X. Amanhã nós lançamos, ou seja, hoje, ao pôr do sol. Esta noite, Artemis II espera na plataforma, pronta para levar astronautas potencialmente mais longe do que qualquer ser humano viajou em mais de meio século. A próxima era de exploração começa. Foi isso que eles disseram. Ok, então você entendeu. O administrador da NASA, Jared Isaacman, declara que vida alienígena existe e diz que tem 90% de certeza de que os Estados Unidos vão encontrar vida extraterrestre em Marte. É tudo sobre alienígenas, é tudo sobre viagens espaciais e alienígenas. Porque o grande engano está sendo preparado, o grande engano está sendo preparado agora mesmo. Jesus, ao ser questionado sobre os últimos dias e como saberiam do fim, respondeu primeiro: não se deixem enganar. Toda vez que isso é dito na palavra, ele sempre diz: não se deixem enganar, não caiam nas mentiras e no engano. Mais uma coisa estranha, só para garantir, certo? Uma startup financiada por bilionários quer cultivar sacos de órgãos humanos sem cabeça para substituir os testes em animais. Você ouviu direito. A R3 Bio está desenvolvendo ativamente tecnologia para cultivar corpos humanos sem cabeça. Conhecidos como bodyoids, essas estruturas geneticamente modificadas contêm sistemas de órgãos completos, mas não possuem cérebro, o que as torna incapazes de sentir dor. Achei que valia mencionar isso só para deixar tudo mais estranho. Você percebe como a tecnologia está nos levando para lugares muito sombrios neste mundo? Nesses últimos dias, durante toda a nossa vida, sempre ouvimos falar sobre a Grande Depressão, de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores. Agora estamos caminhando em direção ao grande engano. É incrível as coisas que estão acontecendo neste mundo. Todo dia eu vejo essas coisas acontecendo e acho que está ficando cada vez mais estranho. Não vamos durar muito neste mundo. Há pessoas no YouTube e em igrejas ensinando que os ímpios serão levados. Então eles já estão preparando as pessoas para o arrebatamento, dizendo que os ímpios serão levados. E eles literalmente pegam a história de Noé e dizem: bem, quando Noé estava na arca, os ímpios foram tirados da terra. Eles foram levados pelo dilúvio, enquanto Noé e sua família ficaram. Assim será nos últimos dias, quando dizem que os ímpios serão levados. Então, no momento do arrebatamento, essas pessoas, e eu acredito que se você realmente acredita nisso, você está completamente perdido. Eu não entendo como um cristão, um crente em Cristo cheio do Espírito poderia cair nessa, de que os ímpios serão levados, porque isso faz parte do grande engano. O arrebatamento vai acontecer, e algumas pessoas ficarão para trás, mas não todas. Tudo se resume a isso. Se o Espírito Santo habita em você, você vai, mesmo que você seja meio maluco. Mas essas pessoas, muitas delas vão ficar para trás e vão dizer: olha, o pastor Joey Glittertooth está no púlpito no próximo domingo, então se ele está aqui, estamos bem. Os ímpios foram levados. Grandes enganos estão vindo para este mundo, grandes enganos. Certo, então vamos às notícias que estão acontecendo agora. Ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, enviou isso. Ela disse: amanhã à noite, às 21h, horário padrão do leste, ou seja, hoje à noite, o presidente Trump fará um pronunciamento à nação para fornecer uma atualização importante sobre o Irã. Então, tem havido conversas de que o Irã quer um cessar-fogo, pode ser sobre isso, vamos ver hoje à noite. Mas o presidente Trump enviou isso pouco antes de eu gravar. Citação: o novo presidente do regime do Irã, muito menos radicalizado e muito mais inteligente do que seus predecessores, acabou de pedir aos Estados Unidos da América um cessar-fogo. Vamos considerar isso quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desimpedido. Até lá, seguimos detonando o Irã até sua destruição total ou, como dizem, de volta à Idade da Pedra. Esse é o fim da mensagem que ele enviou bem antes de eu começar a gravar, então vamos ver o que ele tem a dizer esta noite. Eu sei de uma coisa, pessoal, estamos vivendo nos últimos dias. Eu não sei como alguém pode ver este mundo como sustentável com tudo o que está acontecendo nele, neste exato momento. Eu estou esperando por Jesus todos os dias. O Irã está ameaçando empresas de tecnologia dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Eles enviaram isso ontem.
Eles declararam publicamente que vão lançar ataques a grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Eles citaram 18 empresas e as acusaram de participar do planejamento e rastreamento de alvos para ataques dos Estados Unidos contra o Irã. As empresas são Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Oracle, Tesla, HP, Intel e IBM. E também havia uma empresa de IA dos Emirados Árabes Unidos, chamada G42, eles também a ameaçaram. Eu não sei quanta capacidade eles têm para fazer isso, embora ainda estejam lançando mísseis em Israel, então eles têm algumas capacidades. Mas o comunicado oficial ordenou que todos os funcionários dessas empresas em todo o Oriente Médio evacuassem, e eles disseram. Especificou que as operações de ataque começariam na quarta-feira, que é hoje, às 20 horas no horário local do Oriente Médio. Então essa é a ameaça, e vamos ver o que isso significa. O presidente Trump, ontem sentado no Salão Oval, disse que os Estados Unidos vão sair da guerra com o Irã em 2 ou 3 semanas. Ele também disse, novamente, já tivemos uma mudança de regime. Mudança de regime não era um dos meus objetivos. E então ele ironizou o Irã por ameaçar atacar empresas de tecnologia dos Estados Unidos no Oriente Médio. Abre aspas. Com o que ameaçaram com armas de chumbinho, eles não têm mais com o que ameaçar. Vamos ver onde isso vai dar. Então, Marco Rubio ontem falou sobre o Irã, e aqui estão algumas de suas citações. Ele disse, este é um regime liderado por pessoas que acreditam que é seu chamado e seu propósito de vida trazer o fim do mundo. Sim, é nisso que eles acreditam, com certeza. Ele também disse, podemos ver a linha de chegada, não é hoje nem amanhã, mas está chegando. E então o secretário de Estado também disse isso sobre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi. Ele disse, ele é um mentiroso. Esse cara foi à TV negar que o Irã tinha mísseis de longo alcance, mas depois eles lançaram 2. Isso é verdade, ele disse. Eles estavam tentando se tornar a próxima Coreia do Norte, não uma Coreia do Norte. Governado por um regime que é problemático e difícil de entender, mas um Irã comandado por clérigos xiitas radicais com mísseis intercontinentais. E ele também falou sobre a OTAN. Ele disse, já que a OTAN não está permitindo que os Estados Unidos usem suas bases, então temos que perguntar, por que estamos na OTAN? Sim, tem havido sussurros, murmúrios sobre a possibilidade de sairmos da OTAN. Na verdade, o Telegraph, hoje de manhã cedo, disse que Trump está considerando seriamente retirar os Estados Unidos. Desculpe, sair da OTAN. Então isso é dramático. Além disso, a jornalista americana Shelley Kittleson foi sequestrada em Bagdá, no Iraque. Isso foi confirmado. Acredito que ela seja repórter da CNN, se não me engano, e você sabe, vamos orar para que a libertem. O que mais? Os Emirados Árabes Unidos planejam apoiar os Estados Unidos e seus aliados na possível abertura do Estreito de Hormuz à força diante do aumento da agressão iraniana. Os Emirados Árabes Unidos buscam uma resolução do Conselho de Segurança da ONU e fazem lobby junto a potências militares para formar uma coalizão. Eles querem forçar a abertura desse estreito, os Emirados Árabes Unidos. Vamos ver no que vai dar. Então, o primeiro-ministro australiano, ele fez um pronunciamento ontem à noite para o seu país e disse, abre aspas, os choques econômicos causados por esta guerra vão nos acompanhar por meses. Os próximos meses podem não ser fáceis. Quero ser direto sobre isso e prometo fazer tudo para proteger a Austrália do pior nesses tempos incertos. Fecha aspas. Depois temos Starmer, o líder do Reino Unido. Ele também fez um pronunciamento ao seu país. Ele disse que agora está claro que o impacto desta guerra afetará o futuro do nosso país e que os planejadores militares vão se reunir para discutir como tornar o Estreito de Hormuz acessível e seguro após a guerra. Eu preciso ser honesto com as pessoas sobre isso. Isso não será fácil. Há muita discórdia no mundo, governos, não é mesmo agora? Há muita discórdia, muita inflação, muita conversa sobre incerteza e pessoas clamando. Quem vai nos resgatar? Quem vai nos salvar disso? Eles vão conseguir o que estão pedindo, sabe, no anticristo, ou pelo menos acham que vão conseguir paz através dele. Mas eu não gostaria de estar aqui. Se conhecer Jesus, não precisa estar aqui. Durante a noite, um míssil balístico lançado pelos Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, em direção ao sul de Israel, foi interceptado.
Eles já dispararam vários mísseis e drones contra Israel desde que entraram na luta na semana passada. Então, eles derrubaram esse do céu. As forças de defesa de Israel identificaram outro míssil balístico lançado do Irã logo cedo, no início da manhã em Israel durante o ataque. Várias pessoas ficaram feridas porque um deles passou pelas defesas, incluindo uma jovem que está em estado grave após o ataque balístico do Irã ao centro de Israel nesta manhã. Eles atenderam uma menina de 11 anos em estado grave depois que ela foi atingida por estilhaços, junto com uma mulher de 36 anos e um menino de 13 anos que foram atingidos pelas explosões. O míssil iraniano tinha uma ogiva de bomba de fragmentação, dispersando submunições por ampla área. Orem por quem enfrenta isso para que logo não falemos mais de guerra. Mal posso esperar, de verdade. O que mais? BRICS News compartilhou isso? A China exige que Israel se retire imediatamente do Líbano. O Líbano não pode se tornar outra Gaza. Bem, o que você disse ao Hezbollah? Nada. Eu imaginei. Então, que tal conversar com as pessoas que enviaram os foguetes para Israel antes de Israel revidar? Nenhuma palavra para eles, né? Eu imaginei. A Iran International English divulgou isso pelo X. As interrupções no fornecimento de petróleo do Oriente Médio devem aumentar em abril e começarão a afetar a Europa, disse o chefe da Agência Internacional de Energia. Faith Barol disse que as perdas em abril seriam cerca do dobro das de março, alertando que a escassez de querosene de aviação e diesel pode se espalhar da Ásia para a Europa neste mês. Neste mês de abril, Amir Sarfati disse: de acordo com relatos do Qatar, o petroleiro Aqua One, alugado pela Qatar Energy, foi atacado por mísseis do Irã nas águas territoriais do Qatar. Eles ainda estão atacando Israel hoje, disse. Esperamos que o Irã e seus aliados terroristas façam todo o possível para aumentar sua taxa de ataques. Enquanto os israelenses se preparam e realizam o Seder de Pesach nesta noite, porque o Pesach já começou em Israel. Vi duas postagens do Bubba porque ele novamente fez publicações interessantes. Já comentamos isso ontem. Ele postou sobre a Síria, que estamos acompanhando, segundo ele. A frente sul da Síria explode. Israel está enfrentando uma nova guerra em sua fronteira? As advertências bíblicas estão se tornando realidade? Sim e sim, disse Bubba. A situação no sul da Síria está esquentando rapidamente. O que começou como manifestações de protesto, agora parece um novo potencial campo de batalha para Israel. Por que Israel de repente teria que lidar com a Síria? Porque isso foi profetizado? Tudo está se encaixando de uma forma que eu nunca vi antes. Isso está ficando muito emocionante, pessoal. Amém, irmão? Em Dara, que fica no sul da Síria, milhares foram às ruas na terça-feira em uma grande manifestação de apoio ao governo sírio. E abertamente jurando derrubar Israel. Multidões agitavam bandeiras palestinas e entoavam cantos em solidariedade aos prisioneiros palestinos. E Bubba disse: isso não é só conversa, é um movimento amplo e popular que mostra que a causa palestina está viva nos corações dos sírios. Ainda mais sério é que as tribos sírias em Dara declararam uma mobilização geral e jihad contra Israel. Damasco vai ser destruído de acordo com Isaías 17.1. Nós sabemos que isso está por vir e, portanto, não é surpreendente nesses últimos dias. Ele também disse: o gatilho, tudo isso é por causa disso. A recente lei aprovada pelo Knesset de Israel, há poucos dias, permite a pena de morte para prisioneiros palestinos, especialmente nos tribunais militares na Cisjordânia. Neste momento, grupos em motocicletas estão correndo ao longo da zona de fronteira entre Israel e Síria, às vezes a apenas 100 metros das forças israelenses. À vista das forças de defesa de Israel e provocando as forças israelenses para que façam algo, exatamente como o Hamas fez no muro da fronteira pouco antes da invasão de 7 de outubro, Bubba disse: isso é extremamente perigoso e pode se transformar em um grande desastre a qualquer momento. O exército israelense já respondeu lançando sinalizadores sobre a área da fronteira. As tensões estão aumentando rapidamente, disse Bubba. Estamos vivendo os últimos dias, pessoal. Isso não é sustentável. Nunca vimos nada parecido com o que está acontecendo no mundo agora. Enquanto isso, os terremotos seguem aumentando. Nas últimas 24 horas foram 57 acima de 4.0, 20 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0.
Pronto, agora você está atualizado, é isso que está acontecendo. Então, que tal irmos para o mundo dos palhaços? Você quer vir ouvir isso? Especialistas alertam que a IA permite que golpistas contornem senhas e assumam o controle de contas. Especialistas dizem que a IA agora está permitindo que golpistas contornem essas senhas, imitem vozes e assumam o controle de contas, de formas inesperadas para a maioria. Os ataques cibernéticos aumentaram e os criminosos já não invadem mais. Eles estão fazendo login com acesso de sessão roubado e táticas auxiliadas por IA, de acordo com Nadine. A Zair, da PC Solutions, disse que senhas com autenticação multifator não são mais suficientes. A IA está impulsionando golpes no mundo real por meio de voz, texto e e-mail. Nunca reutilize senhas e use um bom gerenciador de senhas, disse ele. Ative a autenticação multifator em todos os dispositivos que a suportam. Ele também disse que segurança exige múltiplas camadas de proteção. Hoje, a segurança é feita em camadas, afirmou ele. Quanto mais camadas houver, mais difícil para criminosos removerem. Eles buscam alvos mais fáceis. Ele também alertou sobre a urgência, disse que isso é um sinal de alerta. Sempre que houver algo urgente, você deve ficar em alerta, disse ele. Os criminosos, em 89% das vezes, vão tornar as coisas urgentes, então tome cuidado. Estamos vivendo em um mundo de palhaços nesses últimos dias. Isso não me surpreende, sabe? Agora está fácil para eles. Usam reconhecimento de voz e outros métodos para enganar, então cuidado. Vivemos num mundo de palhaços. Em breve sairemos disso. Temos um compromisso com Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos ver alguns comentários do dia antes que eu fique sem tempo aqui. Lori, por favor, continue orando pela família que perdeu seu filho de 18 anos, Ruben, ontem, e também por seus amigos, igreja e comunidade. Essa perda nos atingiu a todos muito profundamente. Ele era salvo e está com o Senhor, mas aqueles que ficaram estão sofrendo neste momento. Pode ser um retrato do que será para quem, após o arrebatamento, perceber que ficou para trás. Obrigado pelo comentário, Lori. Estaremos orando pela família de Reuben, 18 anos. Anos de idade. É simplesmente horrível. Fico tão feliz que ele conhecia o Senhor de verdade. Fico tão feliz que ele conhecia o Senhor. Stephanie, permaneça firme no Senhor, minha família. Fomos escolhidos para viver nesses tempos proféticos. Eu sei que esses dias são difíceis e desafiadores, mas Ele nos escolheu e Ele vai dar a cada um de nós a coragem e a força para suportar. Amém, irmã? Conforme for o seu dia, assim será a sua força. Sempre lembre-se que eu digo isso toda manhã quando acordo. Conforme for o seu dia, assim será a sua força. Ele vai te dar força suficiente para hoje, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Ele vai te dar força suficiente para hoje. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai se tornar hoje. Quando for amanhã e se tornar hoje, então você receberá essa força de novo, porque Deus é bom desse jeito. Silk. A fé de Davi era sua arma, e sua canção na noite nos permite cantar mesmo quando estamos cansados. O Senhor merece e vai amar ouvir nossos louvores quando vier nos levar com Ele. Amém, irmã. Obrigado. Vamos fazer outra. Ângela, amém, Tom. Em breve, muito em breve, vamos ver o Rei. Vou te ver em breve, não aqui nesta terra, mas em nosso lar celestial. Amém. Te vejo lá, irmã. B. Pereis, o normal não vai voltar. Jesus vai. Saber que Jesus vai voltar em breve é tão reconfortante. Amém. É assim que enfrentamos esses tempos estranhos e acompanhamos o que ocorre no mundo. E Paulo, quando Paulo falou sobre os últimos dias, ele disse: consolem uns aos outros com essas palavras. Ele está falando sobre o arrebatamento, esperando ansiosamente pelo arrebatamento. E eu acho que nós entendemos isso nesses dias mais do que as gerações anteriores, porque o mundo ficou muito, muito sombrio. A mensagem do Evangelho nunca esteve tão clara, e Deus mostra cada vez mais sua paciência. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, Jesus quer passar a eternidade com você. Você percebe isso? Ele não te deu uma lista do que fazer para conseguir isso. Sabe o que precisa? Tem que crer. Você crê no sangue expiatório dele e na obra consumada na cruz, na morte, no sepultamento e na ressurreição dele. Você crê no Evangelho, as boas novas de que Jesus deixou um trono no céu para vir aqui.
Nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, ele assumiu a carne humana, e Deus andou sobre a terra na forma de Jesus, e Jesus realizou milagres incríveis. E ele amou as pessoas, curou pessoas, ensinou por meio de parábolas. Ele deu respostas brilhantes aos seus críticos que só Deus poderia dar, são tão brilhantes. Mas sabe de uma coisa? Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para morrer naquela cruz. Ele veio aqui para derramar sangue. Porque, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O pecado não pode ser perdoado, apagado, removido sem que haja derramamento de sangue. No Antigo Testamento, sacrificavam animais, aspergiam sangue no Santo dos Santos e os pecados eram cobertos por um ano. Mas Jesus é o pagamento final pelo pecado. Esse é o sangue de Deus que Jesus derramou. E ao ter fé nele, você será lavado e ficará branco como a neve. Vai eliminar totalmente seu problema com o pecado, sejam pecados passados, presentes ou futuros. Sua fé nesse sangue limpará todos eles. Esse sangue é tão poderoso que tem o poder de remover todo o pecado que já foi cometido por qualquer pessoa. Então é assim que você é salvo. Se você está se perguntando, como eu sou salvo, Tom? Você precisa entender que é um pecador que precisa de pagamento pelo seu pecado. Então fique a sós com Jesus. Eu não vou te dar uma oração mágica porque eu não sou muito fã dessas orações formuladas de pedir para Jesus entrar no seu coração. Não vejo nas Escrituras dizendo, peça para Jesus entrar no seu coração. Você deve crer no Evangelho, no sangue expiatório de Jesus e na obra consumada na cruz. Você entende que é um pecador que precisa do pagamento e você é salvo no momento em que você crê. Então, para ser salvo, tudo o que você precisa fazer é dizer para Jesus, eu admito que sou um pecador. Reconheço o meu problema com o pecado e agora creio, tenho fé no teu sangue, que foi derramado para remover meus pecados e me tornar branco como a neve. E eu creio na tua obra consumada na cruz. Eu creio que você foi pregado na cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, agora eu entendo, agora eu creio que você é o Salvador do mundo, o único, e estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você. E no momento em que você crê no sangue expiatório de Jesus e na sua obra consumada na cruz, você nasce de novo, você é salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você. Ok, você nunca mais será o mesmo. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Ele vai selar você até o dia da redenção. Jesus quer passar a eternidade com você. O que você fará quando ouvir isso? O que fará com isso? É tão importante que você preste atenção. É tão importante que você se aproxime de Jesus porque hoje pode ser o seu dia. Hoje é o dia da salvação. Não adie isso. Se isso soa como verdade para você, agarre isso, ok? Você não vai querer adiar isso. E enfrentar Jesus no dia do julgamento quando ele disser, afaste-se, nunca te conheci. Eu te garanto que esse será o momento mais aterrorizante da sua existência, quando você for levado para a separação eterna de Deus. Chamado de inferno não foi feito para você, mas para Satanás e seus anjos. Se você ouvir sobre o plano de resgate em que o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para que todo que crer em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Ao ouvir sobre o plano de resgate e pensar, não quero isso, você acabará no inferno por escolher não aceitá-lo. Ok, decisão horrível. Então, aproxime-se de Jesus e converse com ele hoje, tudo bem? É isso que eu tinha para dizer, nesta manhã. Durante minha oração, orei por todos que vissem este vídeo hoje, incluindo você. Portanto, queira ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa, você é o Rei dos Reis,